Alô? 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 Bom dia, gente. Tá gravando já? Dando sequência ao estudo da semana passada, nós estávamos estudando, né, a cura do servo do centurião. E hoje, capítulo 8, versículo de 8 a 10, é a sequência. É interessante essa frase, né, que abre, né, não sou digno que entres na minha casa, que foi a frase que o centurião falou para Jesus. E eu fico pensando, né, quantas vezes essa frase passa nas nossas cabeças. Não no sentido que está aqui, porque ali é um sentido de fé. Ele tinha consciência plena da inferioridade dele, da pequenez dele diante de Jesus. Muitas vezes nós, por carregarmos ainda muitas culpas, achamos que não somos dignos de tanta coisa. Eu fico às vezes pensando, né, tantas vezes me ligam, as pessoas entram em contato comigo pedindo que eu faça a prece por um parente deles, por eles mesmos. Aí a gente faz sempre a prece de boa vontade, com maior prazer. Mas por que a pessoa se acha inferior no que diz respeito a fazer um pedido a Deus, fazer um pedido ao Cristo, fazer um pedido à espiritualidade superior? Todos nós temos essa capacidade. As pessoas acham que muitas vezes, porque nós somos médiuns, que nós temos um contato mais estreito com Deus. E não é assim que funciona, gente. A prece, ela depende muito da boa vontade do indivíduo. Quanto mais amor o indivíduo coloca na prece, mais sentimento coloca, mais alto é o alcance, mais longe vai o pedido. Então a gente tem que ter consciência de que os nossos anjos da guarda estão sempre aí a nos auxiliar, estão sempre prontos para levar as nossas súplicas às esferas mais altas. A gente não pode também achar que aquele anjo da guarda é desodorante, né? Que anda sempre debaixo do nosso braço, com tudo que a gente precisa, ele vai estar ali. O anjo da guarda, ele aparece nos momentos que nós necessitamos, de grande necessidade. Mas eles estão sempre prontos. Então todos nós estamos aptos a levar os nossos pensamentos a Deus, às esferas superiores. Todos nós estamos aptos a isso. O centurião, nessa passagem, é bem interessante o entendimento dele. Ele sabia que existia uma cultura, que era uma cultura judaica, que Jesus estava inserido. E aí, ele, como um gentio, dentro dessa cultura, ele não era digno da presença do Messias dentro da casa dele. Mas ele demonstra, apesar desse entendimento, uma fé que nos falta. Vamos ler a passagem só para a gente poder ter essa visão. E o centurião respondendo disse, porque Jesus no versículo anterior ele disse que ia à casa do centurião dar a cura, ia lá curar o servo dele. E ele disse assim, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Olha o tamanho do entendimento desse centurião.
Ele faz uma analogia com a própria vida dele. Ele era autoridade romana junto aos soldados. E ele sabia que se ele falasse para um soldado, vai e faz aquilo, a ordem estava dada, era feito. Vem aqui, porque ele entendia de autoridade. E ele olhando para o Cristo, ele percebia a autoridade espiritual de Jesus. E aí, sabia que não era necessário a presença física de Jesus na casa dele para que aquele servo fosse curado. Quanto nos falta disso na nossa vida? Quanto nos falta disso? Nós hoje estamos aqui no tratamento, teremos a fluidoterapia. O que acontece na fluidoterapia? Os médicos, o doutor Ricardo, doutora Ilka, doutora Érica, doutor Adolfo, não estarão manifestados nos médiuns. E muitas vezes o paciente acha que por causa disso o atendimento não está acontecendo. Esquecendo-se de que os espíritos atuam muitas vezes sem a necessidade da presença do médium. E que existem outros médicos inseridos nesse contexto que a gente nem sabe o nome. E às vezes o indivíduo chega de tal forma refratário que ele dificulta o tratamento. Porque ele quer o fenômeno, ele quer a presença do Espírito para fortificar a sua fé. Então, na verdade, é uma demonstração clara da falta de fé. O centurião dá um exemplo, e era gentio, não tinha noção religiosa dos judeus. E Jesus diz que em Israel ele nunca viu uma fé igual àquela. E essa fé muitas vezes nos falta. Quando as dificuldades aparecem, que a gente entra em pânico. Quando as doenças surgem, que a gente surta. É não acreditar na mão de Deus. De que tudo de alguma forma está sob controle. De que eu não estou passando nada além daquilo que eu preciso, do que eu mereço. Porque essa versão do coitadinho tem que acabar nas nossas vidas. Do injustiçado. Estamos reencarnados, todos nós, com o objetivo de evoluirmos espiritualmente falando. Então, todas as experiências têm um porquê. Todas as experiências têm um porquê. Quando acreditamos que estamos doentes sem merecimento, que estamos com dificuldades financeiras sem merecimento, dificuldades dentro da família sem merecimento, a gente não tem fé nenhuma. A gente não confia em Deus, não confia em Jesus, não confia na espiritualidade, gente. Tudo na vida conspira para a nossa felicidade. Mesmo que a gente não consiga entender isso. Tudo conspira para a nossa felicidade. Jesus vai encontrar um exemplo de fé no indivíduo que, para a sociedade judaica, era execrado. Um indivíduo que não acreditava em Deus. Porque eles tinham os deuses deles que eram totalmente diferentes da fé do Deus único que o judaísmo já alimentava. 2000 anos se passaram. E nós, já inseridos numa cultura do Deus único, continuamos agindo como o judeu da época, que não tinha muita fé. Ainda precisamos do exemplo de alguém de fora para nos mostrar o que é ter fé. Essa semana eu estava vendo uma palestra de uma filósofa sobre Gandhi. E ela mostrando a grandeza da fé de Gandhi. Não contou a parte histórica. A parte histórica todo mundo sabe. Mas ela mostrando o entendimento, a vivência da fé de Gandhi. E não era cristão. Não era hindu. Porque ele
ele conseguiu pincelar de cada uma das religiões que ele teve contato aquilo que era o melhor. E tinha uma fé incomparável, ao ponto de fazer uma revolução através da paz, em acreditar que a não violência levaria o povo hindu a se libertar do jugo dos ingleses. Fé sólida. Falta fé nas nossas vidas. Às vezes ficamos rodando, né? Ficamos em círculo, sem conseguir avançar, porque a gente não consegue se libertar das dúvidas. Jesus mostrou boa vontade em curar os servos do centurião. Evidentemente, preparava-se para ir à sua casa. O interessante é assim, o texto de Lucas, no capítulo 7, versículo 6, mostra que Jesus acompanhou os mensageiros, porque Lucas ele tem uma visão diferente. Para Mateus, que era o apóstolo que vivenciou isso, que foi testemunha ocular do fato, diz que o centurião foi a Jesus. Lucas diz que ele mandou um mensageiro. E aí Jesus estava indo com os mensageiros, que foram mais de um, à casa do centurião. E aí, o que ele fala assim, acompanhou os mensageiros e que já estava próximo quando outro amigo do centurião vieram-lhe ao encontro, trazendo a notícia de que o centurião não queria incomodar ao mestre Jesus. Ele manda o mensageiro pedir que Jesus socorra o seu servo. E aí manda depois um outro dizendo que não é para incomodar. Quer ou não quer ajuda? Então, eu continuo ficando com Mateus. Mas queria apenas uma palavra da parte dele, quando julgava que isso era o suficiente para que a cura se efetuasse. Jesus estava realmente voltando e se encontrou no caminho com o centurião. E aí, naquele diálogo que ele fala do servo dele, demonstrando algo além do que os romanos tinham, porque semana passada eu falei que tem uma passagem de César, que César pede perdão ao povo romano porque teve piedade de um servo. Era uma coisa fora do padrão. O servo era lixo. E esse não. Esse centurião olhava com outro olhar. Por isso que ele olhou para Jesus e identificou Jesus como o grande Messias, como um homem com autoridade espiritual. Porque ele não tinha mais aquela arrogância dos romanos, de se sentirem seres superiores. Ele não se achava assim. Dos Césares que se achavam deuses. Ele olhava o mundo de forma diferenciada. O centurião usou a mesma palavra empregada por João Batista, no capítulo 3 de Mateus, versículo 11. Talvez por ser gentio, o centurião se tivesse humilhado por saber da atitude de Jesus para com o gentio. Porque João, quando Jesus vai para ser batizado, ele falou assim, eu não sou digno de te batizar. Porque olha para Jesus e sabia da grandeza do Cristo. Mas Jesus sabia também ali da necessidade de passar pelos ritos judaicos para se tornar pregador. Ele precisava ser iniciado, ele precisava ter 30 anos e ser ungido. Norma do judaísmo, se fizesse pregação sem passar por isso, era morto, condenado. Ele foi ser depois de 3 anos, mas deu tempo dele fazer o que ele fez. Então, o primeiro que ele fez foi ser iniciado. O batismo é uma iniciação. Ele já tinha completado 30 anos, idade mínima estabelecida pelo judaísmo. E depois a gente tem a passagem onde a mulher quebra o alabás e unge a cabeça do Cristo. São os 3 ritos obrigatórios do judaísmo. Jesus se submeteu a eles. João Batista foi o primeiro a dizer, eu não sou digno de te batizar. Mas Jesus precisava que se cumprisse as profecias, precisava que se cumprisse os ritos. Então, ele se submete ali.
Talvez por ser gentio, o centurião se tivesse humilhado por saber da atitude de Jesus para com os gentios. Mas também é possível a ideia de que era humilde por ser religioso. Esse centurião, ele tinha o algo a mais. Ele já tinha, de alguma forma, ultrapassado aquela visão dos gentios, dos adoradores de deuses, para cultuar algo que iria muito além do que era comum entre os romanos. A passagem de Lucas, no capítulo 7, versículo 5, diz que o centurião era amigo do nosso povo. Lucas coloca isso. O centurião era amigo dos judeus. Era o cara que estava ali para reprimir. Porque a função dele era reprimir o povo, para mantê-lo contido. E ele se demonstrava amigo dos judeus. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. Olha só, esse centurião pegou, ele que edificou a sinagoga de Cafarnaum. Olhando esses fatos, a gente começa a ver que tinha um homem diferente ali. Usou dos recursos dele para edificar uma sinagoga para que o judeu pudesse cultuar a Deus. Provavelmente já era um centurião convertido ao judaísmo. Provavelmente. Isso mostra que a sinceridade do centurião era tão grande que até os judeus lhe reconheciam o bom caráter. Porque o indivíduo, quando ele vai mudando, quando ele vai se transformando, o caráter dele fica evidente. Por que que os grandes homens da humanidade todo mundo reconhece, mesmo que ele não divulgue a própria obra? Pelo seu caráter, pelas suas atitudes. Chico Xavier não precisou fazer propaganda de si mesmo para se tornar o homem que se tornou. Divaldo Franco, Bezerra de Menezes, pessoas que tentam viver no manto da humildade, mas se tornam notórias pela obra que realizam. Esse centurião era reconhecido pelo que fazia, pelas suas atitudes, pela maneira de lidar com o judeu, por cuidar dos seus servos. Nós que somos já seguidores do Cristo, entre aspas, às vezes tratamos os nossos empregados como pessoas que não valem nem o que comem. Entra dentro de uma empresa, observa as pessoas que ficam na faxina, que trabalham nos cargos humildes. Boa parte dos indivíduos que se acham detentores de alguma coisa, finge que não vem, não cumprimenta. O centurião, há 2000 anos, já tinha uma atitude diferenciada. E era o poder do local, a autoridade do local. Temos duas palavras-chave, né? Sarará, que significa curar, restaurar a saúde. Mesma conotação de hoje. E em verdade, que do grego é amém. A gente observa, é bem interessante, né? A doutrina espírita, ela não usa o amém. Se convencionou, não sei porquê, que tem que ser assim seja. Na doutrina espírita, ninguém, no fim da prece, fala amém. Mas o termo amém não tem nada demais. Amém é em verdade, assim seja. A mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. De origem hebraica, a palavra amém, né? Que é certo, fidelidade, amém, que assim seja. É a mesma coisa. E aí as pessoas, o católico fala amém, o espírita fala assim seja. Cria um diferencial que não diz nada. Não diz nada. Se você vê alguém fazendo uma prece e termina com assim seja, fala assim, e é espírita? Eu já falei isso, né? Às vezes a gente vê alguém fazendo uma prece, a pessoa termina assim seja, e é espírita? Gente, convenções que influenciam praticamente nada.
A palavra amém significa eu concordo com aquilo que está sendo dito, que seja feito aquilo que está sendo dito, que assim seja. O amém significa isso. O amém é curtinho, né? Por isso que no cristianismo até pouco tempo atrás o amém era a palavra usada, porque é a palavra de origem do próprio Cristo, porque ela vem do hebraico. O aramaico usa o mesmo termo. Então é a palavra usada. Fé, do grego pits, crença, convicção moral, constância em tal profissão da fé, certeza, fé, fidelidade. No uso comum dos gregos, particularmente, de modo geral, uma forte persuasão, uma crença na verdade de alguém ou alguma coisa. É a fé, gente. E é o que Jesus olha para aquele centurião e percebe. Era um indivíduo que tinha certeza de alguma coisa. Tinha uma crença consolidada. E Jesus tinha dito que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós faríamos com que os montes se transportassem de um lado para o outro. Ele não pediu que tivéssemos fé do tamanho de um monte. Ele fala de um grão de mostarda. Porque ele sabia da nossa dificuldade. E ele sabia também da força da fé. As pessoas querem ter, eu quero ter uma fé gigantesca. A fé começa pequena, gente. Eu não posso querer começar tendo a fé que o Chico Xavier teve, que a Madre Teresa tem. Não posso querer. Eu preciso ir crescendo em fé, para que lá na frente ela esteja plena. A minha convicção seja total. As pessoas falam, mas eu não tenho fé. Aí pede para quem acha que tem fé. Vamos trabalhar a nossa fé. Vamos depositar a nossa confiança em Deus, na espiritualidade amiga. Vamos fazer isso, gente. E aí, aos poucos, a fé vai se consolidando. Passar dificuldade sem murmurar, sem reclamar da vida. A gente vai crescendo em fé. Hoje ainda vou murmurar um pouco, mas eu vou tentar amanhã diminuir isso. E quando eu der por conta, minha fé estará de tal forma consolidada que os problemas não me afetarão mais. Todos nós temos a capacidade de desenvolver a fé. Todos nós temos a capacidade de desenvolver o amor. Todos nós temos a capacidade de desenvolver as virtudes morais. Todos. Sem exceção. As pessoas acham que um tem mais do que o outro, porque fulano é mais letrado, estudou. Gente, a fé independe de qualquer coisa. Tem pessoas simples, com uma fé gigantesca. Tem pessoas que não são simples, com uma fé gigantesca. Não é posição social, cor da pele, sexo, não é nada disso. É de dentro, é o desenvolvimento interno do indivíduo que faz com que a fé realmente cresça. Palavra no grego é logos, né? Uma coisa dita, uma palavra proferida, o poder da palavra, a expressão divina, a faculdade mental. O logos divino, a palavra divina. Hoje já não se usa tanto, mas o logos, a gente vê em alguns estudos mais aprofundados, que a gente fala nos logóis, nos logos, que é a palavra, os fundamentos de determinadas religiões. Que os fundamentos sempre são baseados na palavra divina, nas leis divinas. O centurião acreditava que a palavra de Jesus era o suficiente para curar seu servo. A palavra, ela move. É por isso que a gente fala que o indivíduo, ele precisa urgentemente alinhar o seu pensamento com o seu verbo. Porque senão, tem gente que pensa uma coisa e fala outra. Ah, fala por impulso. Vamos controlar o impulso. A palavra fere, edifica, depende da palavra. E a gente precisa trabalhar isso. Porque conforme você vai permitindo que as palavras saiam, ela vai criando uma psicosfera em torno de você. E qual é a psicosfera que as nossas palavras estão criando em torno da gente? O maledicente pode imaginar uma psicosfera positiva?
Claro que não, gente. Porque o André Luiz nos diz que todos os nossos pensamentos, e aí incluímos as palavras, saem, se propagam e retornam acrescidos de pensamentos e palavras similares. Quando eu falo coisas negativas, as coisas negativas vão e voltam acrescido de mais coisas negativas. E aí eu vou botando a minha vida cada vez mais negativa. Princípio da inteligência. Se eu quero coisas boas, eu tenho que pensar, falar coisas boas. Para atrair coisas boas. É relevante o fato de que não temos nenhuma evidência registrada de que a essa altura Jesus já realizara uma cura à distância. Isso apenas por meio da palavra. No Evangelho, não tem outra passagem anterior a essa em que Jesus tivesse curado alguém à distância. Mas o centurião tinha fé plena de que isso era possível. O indivíduo, às vezes, ele traz dentro dele certos entendimentos que ninguém consegue compreender o porquê. Mas é o crescimento espiritual, é a vivência espiritual, é a bagagem que o indivíduo traz. Porque tem pessoas que têm uma crença que ninguém consegue tirar. Crianças que já nascem com uma fé gigantesca, cultuada em vidas passadas. Foi o crescimento em vidas após vida que vai fazendo nós sermos o que somos hoje. E as pessoas falam assim, eu queria tanto fazer uma regressão de memória, saber o que eu fui na vida passada. Não procura não, gente. Para trás é pior. Quanto mais para trás, pior. Se hoje já não somos grandes coisas, imagina 10 encarnações atrás. E a pessoa, não, porque eu fui rei. Foi que mandava cortar o pescoço do outro. Então vamos parar com essa bobeira, gente. A espiritualidade orienta que a gente não deve saber. Por que Deus criou essa cortina para que esquecêssemos o passado? Porque é necessário. E as pessoas querem saber. Todo mundo quer saber porque acha que foi príncipe, rainha, uma coisa assim. Mas vai olhar para trás e vai ver coisa ruim, gente. Não tem coisa boa. Não tem coisa boa. Não somos bons hoje. Fomos bons no passado como? Regredimos? A doutrina espírita diz que o espírito não retrograda, não volta para trás, não diminui em crescimento espiritual. E aí eu vou olhar para trás e vou encontrar o que não presta. Tem gente agora constelando. Gente, tem umas coisas bacanas que nego inventa aí. Está fazendo constelação para tratar traumas do passado. E aí em 5 minutos vem aquilo tudo à tona e resolve. Eu conheço um que está tratando há um tempão, está cada dia pior. Já está com as costelas tudo quebradas, né? Que está constelando, não sei o que está acontecendo. Né? A gente conhece. E é espírita. É terrível isso. Você imaginar que numa reuniãozinha, onde você vai falar 5 minutos certas coisas, você vai resolver um passado cheio de débitos. Os débitos se resolvem no dia a dia, gente. Mudando a atitude, fazendo caridade, desenvolvendo o amor, e não através de frases. É a cura miraculosa. Resolver o problema no estalar de dedos. Não vai resolver. O pensamento do centurião é profundo. Muito profundo, gente. Essas passagens do Cristo, elas vão passando e as pessoas não fazem uma análise profunda do que está ali. Mas tem uma profundidade gigantesca. O que o centurião disse é de uma grandeza, é de uma profundidade, que em poucos lugares a gente vê uma coisa desse tipo. Eu sou sujeito à autoridade, que ele diz. Se eu falo para o meu servo, vai, ele vai. Se eu falo, vem, ele vem. Parece simples, mas é extremamente profundo. É
entender a autoridade espiritual do Cristo. É entender que uma palavra de Jesus modifica toda uma situação. Jesus tinha o poder de fazer grandes coisas. Dentro daquilo que era possível, ele fez. Porque tem coisas envolvidas. Merecimento, o porquê da pessoa está passando, se já quitou o débito que aquilo ali está fazendo com que a pessoa esteja trabalhando. Tem vários fatores envolvidos. Mas ele tinha uma consciência larga sobre isso. Profunda. Não há necessidade de considerar que a primeira oração sugere que apenas o paralelo entre a autoridade do centurião e a de Jesus está na habilidade deles de ordenar que as coisas fossem feitas. O termo grego cargar ego pode ser traduzido da seguinte maneira: eu, embora seja um homem sob ordens, posso realizar coisas por meio da minha palavra. Portanto, por estar sob a autoridade do imperador romano, o centurião, ao falar, falava com a autoridade do imperador. Porque é assim. O representante do imperador, quando ele está investido da autoridade do imperador, quando ele dá uma ordem, é o imperador que está dando a ordem. Se você não cumprir, você está descumprindo ordens do imperador. É assim que funciona. E aí, suas ordens eram obedecidas. E ele, olhando para o Cristo, ele sabia que o Cristo estava ali sob a autoridade de Deus. Como ele estava sob a autoridade do imperador, que era um poder temporal, humano, passageiro, Jesus estava sob a autoridade de Deus, atemporal e eterno. Bem diferente, né? O soldado que desobedecesse às suas ordens não estaria desobedecendo apenas a um centurião, mas ao imperador. E a própria Roma. Desobedecer ao imperador e a Roma era pena de morte, gente. O centurião aplicou esse entendimento de si mesmo a Jesus. Exatamente por Jesus estar sob a autoridade de Deus. Ele estava investido da autoridade de Deus, de forma que quando Jesus falava, Deus falava. Quando a gente vê assim, eu e o Pai somos um, que se confundiu de tal forma de se criar a Trindade, de dizer que Jesus era Deus também, porque ele usou desse termo. Está lá em João, no primeiro capítulo de João. Ele e o Pai comungavam em pensamento. Jesus já traduzia na íntegra o pensamento de Deus. Não era Deus. Ele representava Deus na terra. O centurião percebeu isso. No olhar para o Cristo, ele percebeu isso. E a gente ainda não. A gente ainda não. Desafiar a Jesus era desafiar a Deus. Por isso a palavra de Jesus deve ser investida da autoridade de Deus para poder curar o doente. Essa analogia demonstra uma fé impressionante que reconhece que Jesus não precisava de ritual, de mágica, nem de nenhuma outra ajuda. Sua autoridade era a autoridade dada por Deus. Jesus tinha alcançado de tal forma uma evolução espiritual, é o nosso governador espiritual da terra, que já fala em nome de Deus. Nós não, mas ele sim. Porque tudo que Jesus fala está alicerçado nas leis divinas. Ele diz claramente que tudo que ele faz é pelo Pai que o enviou, que é sob a autoridade do Pai que o enviou. Em Marcos, capítulo 6, versículo 6, Jesus fica admirado com a constatação de quão profundamente enraizado está a descrença aqui. Ele admira a si mesmo, é o mesmo verbo, né, da fé do centurião. Em Marcos, Jesus, olhando o judaísmo, ele demonstra uma admiração pela falta de fé.
a descrença de um povo que já havia recebido as leis divinas há pelo menos 2000 anos. O centurião, se tivesse se transformado em judeu, tinha pouco tempo. E já tinha obtido um entendimento bem aprofundado da autoridade do Cristo, da presença de Deus, das leis divinas. Nós que estamos aqui na religião cristã, né, que somos as religiões abraâmicas, de origem abraâmica, que vem lá de Abraão, não conseguimos ainda desenvolver a fé, o entendimento, e já se passaram 5.000 anos aí, brincando. Porque a gente fala em 2.000 anos, mas Jesus veio recordar, gente. As leis divinas estão no Velho Testamento também. E nós passamos por ali de alguma forma. Se a gente pensar que estamos só no cristianismo, 2.000 anos, ainda não conseguimos compreender isso. A autoridade do Cristo, a presença do amor do Cristo em nossas vidas. Que quando se fala em autoridade, se pensa em repressão. Não, amor. Justiça, mas amor. Que quando sofremos, é a justiça se fazendo presente. Mas o amor está por trás. Porque essa justiça nos leva à evolução, então o amor está presente. Jesus elogia a fé do centurião. A grandiosidade da fé do centurião não repousava no mero fato de que acreditava que Jesus poderia curar à distância, mas no grau que ele penetrou na autoridade de Jesus, que era o governador espiritual da terra. Ele só não era só aquela crença, ele vai me curar à distância. Não, ele tinha ido muito além. Ele conseguiu entrar no íntimo do Cristo e perceber aquela grandeza. A gente lê o Evangelho de Jesus, quando lê, né? E não consegue entender, nas passagens do Cristo, a grandeza do amor, dos ensinamentos profundos. Uma passagem dessa aqui passa. E tantas outras, todas as mensagens do Cristo têm uma coisa muito profunda. Tem algum ensinamento profundo e a gente vai deixando passar. Porque a gente não para e faz uma reflexão sobre isso. Dá trabalho fazer reflexão. E o pior do trabalho é entender aquilo e aí se sentir na obrigação de ter que mudar. Porque quando você entende o Evangelho de Jesus, você se obriga a mudar. Entender no amor ao inimigo, por exemplo, e continuar aí querendo o mal de todo mundo, é incorrer em erro sério. Quando a gente não sabe uma verdade, temos a desculpa. Aí quando ela chega, quando a gente percebe, quando a gente mergulha no Evangelho de Jesus e as verdades vão aparecendo e devem nos libertar, como diz o Cristo. E ela não nos liberta porque a gente esconde a verdade debaixo do tapete. Qual é a consequência para as nossas vidas? Essa fé era ainda mais surpreendente pelo fato de que o centurião era gentil e não teve acesso à herança da revelação do Antigo Testamento para ajudá-lo a entender Jesus. Jesus compara ele com o judeu. O judeu tinha toda uma herança do judaísmo que está lá no Velho Testamento. Os 10 mandamentos, os profetas, que era uma base para facilitar o entendimento do judeu acerca do Cristo, das leis de Deus. E não haviam entendido, a grande maioria dos judeus. E um centurião, que era um gentio, pode ser um convertido de pouco tempo, já tinha entendido isso. Jesus deixa registrado isso, não para exaltar o centurião, mas para chamar a atenção do judeu que precisavam modificar as suas vidas.
Exaltar alguém às vezes puxa a vaidade. Mas Jesus não perdia a oportunidade de dar um bom exemplo. Contudo, esse gentio penetrou mais profundamente na natureza da pessoa e da autoridade de Jesus do que qualquer judeu de sua época. Isso é fato, gente. É fato. A gente vê nos apóstolos algumas dúvidas da fé. Quando a gente percebe João e Tiago querendo se sentar ao lado do Cristo, lá no seu reino. Uma falta de compreensão total do verdadeiro reino do Cristo. Quando a gente vê Pedro querendo puxar da espada para defender Jesus para uma coisa que era necessário para nós. Quando a gente olha Judas Iscariotes traindo Jesus, Tomé duvidando da volta do Cristo, discípulos diretos do Cristo demonstraram menos fé do que o centurião. E nós exaltamos os apóstolos. E muitas vezes nos esquecemos de um centurião. As palavras de Mateus ressaltam ainda mais que as de Lucas a singularidade da fé do centurião e realçam o movimento do evangelho dos judeus para os gentios. Ou, melhor, a partir dos judeus para todos os povos independentes de raça. O evangelho ele foi oferecido inicialmente ao judeu. Do judeu se espalhou para o resto do mundo. Jesus era judeu. Ele trouxe não o cristianismo, mas uma revisão das leis divinas no entendimento judaico. Nós criamos o cristianismo, não foi Jesus. O cristianismo é obra nossa, não do Cristo. Jesus veio reformar e não criar uma coisa nova. Nós somos separatistas. Nós mudamos tudo. O cristianismo veio até a época de Lutero, de uma forma, e aí Lutero vem, reforma, e o cristianismo se divide. Nós separando. Continuou, e como nós somos assim, mudamos, erramos outra vez, e aí foi até o século XIX, e surge a doutrina espírita, para fazer outra reforma, para mostrar de novo a base. E nós dividimos o cristianismo mais uma vez. Nós vamos dividindo. O cristianismo é único. E nós vamos dividindo. Hoje tem uma infinidade de igrejas, de tudo que é tipo, de todos os segmentos, teologias, cada uma diferente da outra, para falar da mesma coisa. Somos nós. Porque a palavra do Cristo é a mesma que está no Novo e no Velho Testamento. A interpretação é que vai mudando. Quando você pega o Velho Testamento, que muita gente critica, que o Velho Testamento não serve para nada, ele é perfeito no que diz respeito às leis morais e éticas, não a história do povo. A história do povo tem todas as distorções. E a interpretação dos rabinos, que começaram a mudar o Velho Testamento. O entendimento. E a gente vem para a nossa era cristã e a gente vê que o cristianismo foi mudando a interpretação do que o Jesus falou. E aí surge a doutrina espírita e hoje estão mudando a interpretação do que Kardec falou. É o ser humano, gente. Porque falta o entendimento que o centurião teve. Nos falta isso. Para não nos adaptarmos ao cristianismo, nós adaptamos o cristianismo à nossa realidade. E a gente modifica tudo. É mais fácil. Porque para ir se adaptar ao cristianismo, você tem que mudar o teu interior. Por que eu vou mudar o interior? Eu mudo o resto. Vou continuar sendo o que eu sou. Eu engano todo mundo que eu sou um ser evoluído e mudo tudo. É mais fácil. Reforma íntima é uma coisa mais difícil que existe. Se fosse fácil, todo mundo seria espírito crístico. Ninguém é. Porque dá trabalho. E aí, muda-se tudo. Estou acabando.
Jesus observava a ausência daquela fé simples e profunda, que grande parte dos homens comuns não tinham fé e que, quando o homem a tinha, era muito fraca na maioria dos casos. E hoje não mudou muita coisa. Continua a mesma coisa. Que as autoridades judaicas não eram pessoas de fé e que, com frequência, duvidavam do interesse de Deus pelos homens. Porque quando a gente não tem fé, a gente duvida do cuidado de Deus para com a gente. É isso. Quando a gente tem plena consciência do cuidado de Deus para com as nossas vidas, tudo que acontece nas nossas vidas, a gente entende que é, de alguma forma, para a nossa evolução, para o nosso bem. Eis o motivo da admiração de Jesus com a fé do centurião, principalmente por ser um gentio. Porque esse homem já tinha entendido que Deus opera para o bem dos seus filhos. Opera para o bem dos seus filhos. Tanto para Jesus como para Paulo, a fé era assunto primordial. Paulo de Tarso fala na fé com uma grandeza também, porque entendeu Jesus. Entendeu Jesus. Porque indica o caráter religioso do indivíduo e a sua opinião a respeito de Deus. Ou o pouco contato com Deus e a falsa ideia de que Deus não se importa com os homens provoca debilidade na fé. Quanto mais você olha para Deus e entende que Ele está zelando pelos seus filhos, maior a fé do indivíduo, mais ela vai crescendo. Quando você começa a duvidar, quando você vira o coitadinho, quando você olha para o indivíduo, aquele é um coitadinho. Coitadinho por quê? Se existe o coitado, é porque Deus não olha para todos os filhos da mesma forma. Somos todos iguais. Perante Deus, somos todos iguais. Deus não faz acepção de pessoas. Está no Evangelho. Somos todos iguais, com merecimentos desiguais. Somos diferentes. Merecemos cada um uma coisa. Pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas, precisamos passar por situações diferentes. Mas perante Deus somos os mesmos. Deus quer que todos nós sejamos felizes. Todos. Jesus está aí há quantos milênios trabalhando para o bem-estar da humanidade na Terra? Desde que se desprendeu da nebulosa, o Cristo trabalha pela elaboração da Terra. Bilhões de anos. Para nós alcançarmos o crescimento espiritual. E não olhamos para isso da forma que deveríamos olhar. Nem mesmo Israel, onde a lei de Deus era conhecida e onde durante séculos os ensinamentos de Deus eram divulgados entre o povo, onde há diversos relatos da obra de Deus e onde o Messias já havia sido anunciado e viria implantar o reino de Deus, nem mesmo entre esse povo Jesus encontrou fé como a daquele gentio. No grego, a expressão é vigorosa, indica nenhum caso ou exemplo. Jesus diz que não existe na história judaica um exemplo igual ao do centurião. É interessante, Jesus, quando ele vai falar de certas coisas, ele buscava os que eram execrados. O samaritano, demonstração de caridade, ele fala do samaritano. Ele tira sempre da nata, né, do judaísmo, ele vai buscar fora. Aí vai falar do centurião para falar em fé. Porque era tirar aquele orgulho do povo escolhido. Que Jesus disse, não é povo, é o indivíduo. Ele tira da coletividade e joga na mão do indivíduo. Porque a gente acha que existe o povo escolhido, que era o judeu, depois passou a ter o povo escolhido, que é o cristão, e aí vão surgindo novos povos escolhidos. Se você olha uma coletividade, você vai ver gente boa e ruim. Então não pode ser coletividade. É individual, gente. Jesus se refere ao indivíduo. Ele tira do judaísmo e busca, pincela lá fora, para mostrar que não é o coletivo, é o individual.
Porque por mais que eu esteja inserido numa sociedade totalmente depravada, totalmente contaminada, com problemas, eu posso ser diferente. Eu não sou obrigado a seguir a base da sociedade. Eu posso ser diferente. Eu preciso ser diferente. Jesus, ele mostra isso com muita clareza. Ele diz: a cada um será dado segundo as suas obras, e não segundo o local onde você está, segundo a coletividade, segundo a família. Ele diz as obras do indivíduo. E aí ele mostra o centurião, ele mostra o samaritano. Ele vai dando exemplos disso. Ele puxa Paulo de Tarso, o que perseguia os cristãos da época, e mostra que o indivíduo pode fazer transformação. E Paulo se transforma no grande paladino do cristianismo. Porque se não fosse Paulo, o cristianismo teria morrido na casa do caminho. Na mansão do caminho. Lá na casa do caminho, que mansão do caminho é do Divaldo. Na casa do caminho tinha morrido ali. Porque os apóstolos ficaram com medo. Ficaram ali escondidos. Paulo sai ao mundo, demonstrando um tamanho de fé, de coragem, de determinação que ninguém tinha. O indivíduo Paulo de Tarso, do meio do judaísmo, que era cheio de erros, cheio de preconceitos. Eles tiram o indivíduo. É o homem. É o homem. Nós somos o que somos porque escolhemos ser assim. Jesus deixa isso bem claro. Você pega um Francisco de Assis, Jesus tirou ele do meio de uma sociedade totalmente corrupta, totalmente deturpada, e transforma no homem mais importante do último milênio. Sustentou o cristianismo no momento que estava surgindo as inquisições. As guerras santas estavam lá em plena. Surge um homem simples. O homem, o indivíduo. Deus sempre faz isso. Jesus, usando da sua autoridade, ele faz isso. Ele vai pensando pessoas. Pega uma Madre Teresa, joga lá dentro do hinduísmo, castas, preconceitos, e transforma numa grande obra de Deus. Pega Gandhi, num momento de repressão gigantesca que acontecia lá também na Índia, e mostra que o indivíduo sozinho pode transformar a humanidade. E ele vai fazendo isso. O exemplo do indivíduo deixa muito claro que nós não crescemos em coletividade, nós crescemos individualmente. Não estamos condenados a isso ou aquilo porque nossa família é assim, porque a nossa cor é assada. Somos o que escolhemos ser. Podemos ser o centurião, podemos ser Nero. 2 romanos. A escolha sempre será nossa. Jesus nos abençoe.